Lampião, líder do cangaço, e Maria Bonita, sua parceira, são dois dos mais conhecidos personagens da história popular do Brasil. Rodeados de mitos e lendas que povoam o imaginário do brasileiro e especialmente do povo nordestino há décadas. Mas quem foram esses dois, o que foi o cangaço e o que tudo isso tem a ver com essa cidadezinha aqui no sertão de Alagoas? Piranhas. O cangaço foi um dos movimentos sociais mais marcantes da história do Nordeste brasileiro. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, grupos de cangaceiros percorriam os sertões, desafiando as autoridades e vivendo entre a resistência e a criminalidade. O mais famoso desses grupos foi o Bando de Lampião, o rei do cangaço, e sua companheira Maria Bonita, a primeira mulher a integrar um grupo cangaceiro. Símbolos de coragem, violência e resistência contra as injustiças sociais da época, seus feitos ainda ecoam nas histórias populares e nos roteiros turísticos do Nordeste, atraindo curiosos e apaixonados pela cultura nordestina. A saga de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, povoou o imaginário brasileiro há quase 100 anos. Virgulino nasceu no interior de Pernambuco em 1897 e já estava envolvido com o cangaço desde cedo, mas foi após a morte do seu pai que ele pegou nas armas e ingressou de vez no cangaço, formando seu próprio bando e ganhando fama por sua inteligência estratégica, brutalidade e também por sua habilidade com o rifle. Lampião se autodenominava o rei do cangaço e, de fato, impôs a sua própria ordem em várias regiões do sertão, onde a presença do Estado era praticamente inexistente. Ele era visto como vilão por uns e herói por outros, especialmente pelas populações mais pobres, que o viam como um justiceiro contra os abusos dos poderosos. Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita, nasceu em 1911 na Bahia. Em 1930, ela rompeu com os padrões da época ao se juntar ao Bando de Lampião, tornando-se a primeira mulher a integrar oficialmente o cangaço. Com sua presença, outras mulheres passaram a integrar o bando, o que trouxe mudanças significativas no cotidiano dos cangaceiros, como maior higiene, organização e até cuidados com a aparência. Os cangaceiros usavam roupas bordadas, perfumes e espelhos, e também se tornaram figuras marcantes por sua estética. Mas muitas mulheres se juntaram ao cangaço após serem sequestradas e muitas vezes violentadas. O caso mais famoso é o de Dadá, que fez dupla com Curisco, um dos seguidores mais violentos de Lampião. O Bando de Lampião percorreu os sertões de vários estados nordestinos, como Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, deixando um rastro de assaltos, emboscadas, combates com volantes, como eram chamadas as forças policiais naquela época, e também ações de ajuda aos mais pobres. Eles se aproveitavam da geografia do sertão para se esconder e se deslocar com rapidez. Muitos sertanejos protegiam e alimentavam o grupo, seja por medo ou por lealdade. Outros, porém, sofriam com saques e violência. O fim do reinado do cangaço no Nordeste brasileiro começou a se desenhar na década de 30, quando o governo federal passou a investir pesado em ações para eliminar os bandos. Em 28 de julho de 1938, o Bando de Lampião foi surpreendido pelas volantes no local conhecido como Grota do Angico, em Sergipe. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos em uma emboscada. Suas cabeças foram decepadas e expostas publicamente, um ato brutal que tinha como objetivo servir de exemplo. E foi daqui, de Piranhas, que a volante que capturou Lampião partiu pelo Rio São Francisco na noite do dia 27 de julho de 1938, fato que marcou a cidade por toda a sua história. Pois é, Piranhas se tornou conhecida por ser a cidade que as volantes utilizaram como base para capturar Lampião e o seu bando. E agora a gente vai percorrer esse trajeto, saindo daqui da cidade, seguindo pelo Rio São Francisco até a Grota do Angico. O nosso passeio começa no Portinho de Piranhas, onde embarcamos em um catamarã para descer o Rio São Francisco.
O caminho pelo São Francisco é o mesmo que a volante liderada pelo tenente João Bezerra fez na noite do dia 27 de julho de 1938, para encontrar Lampião ao amanhecer do dia 28 de julho. As volantes eram grupos armados, organizados pelos governos estaduais para perseguir e combater os cangaceiros, compostas por soldados e jagunços experientes na vida no sertão. O passeio pelo rio revela paisagens incríveis e só a navegação pelo Velho Chico já valeria muito essa experiência. Eu fiz o passeio da Rota do Cangaço com a Conheça Piranhas, uma agência local que presta um trabalho excelente na cidade, e vocês podem reservar através do site e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O passeio custa R$ 100 adulto ou R$ 50 crianças de 5 a 9 anos. Para crianças de até 4 anos, o passeio é gratuito. O catamarã segue suave rio abaixo, por aproximadamente 40 minutos, até o nosso destino, que é o Espaço Angicos, no lado sergipano, e onde hoje existe um excelente restaurante, onde almoçamos e tomamos banho de rio depois da trilha. Bom, chegamos aqui no Espaço Angicos, onde a volante que capturou o Lampião e o bando, desembarcaram. E agora a gente vai fazer a trilha até o local onde eles foram pegos, na Grota do Angico, uma trilha de mais ou menos 800 metros até lá, e que dá para fazer mais ou menos em 1 hora ida e volta. Importante dizer que a trilha não está inclusa no passeio, você compra aqui no caixa, dá para pagar com cartão de crédito, inclusive coloca uma pulseirinha na gente para poder fazer esse passeio até a grota. O lugar é super bonito, tem umas cadeiras, umas mesas ali coladinho na água, tem uns lounges aqui em cima, parece que a comida é muito boa e com certeza a gente vai ficar depois do almoço aqui para curtir, almoçar aqui mesmo e curtir o rio também. Tem também um tobogã enorme aqui, gente, que vai até a água, algo que definitivamente eu não vou experimentar, mas parece bem interessante, tá? E o nosso catamarã tá parado ali na frente, olha. A viagem tem aqui muito bonita, assim, o Rio São Francisco é espetacular. Gostei demais de fazer, ou melhor, estou gostando demais de fazer esse passeio até aqui. E novamente esse passeio é organizado pela agência Conheça Piranhas, recomendo muito o trabalho deles, são muito profissionais. O link para o site deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes da trilha, passamos pela casa do coiteiro Pedro de Cândido, que era um dos vários moradores locais que davam abrigo, comida, informação e proteção aos cangaceiros em troca de favores, dinheiro ou até por medo. E este é um personagem-chave na história da captura de Lampião. O fim de Lampião e Maria Bonita não foi obra do acaso. Ele só foi possível graças à colaboração de coiteiros. Esses coiteiros eram peça-chave na sobrevivência do cangaço, mas também foram decisivos para sua queda. O massacre do bando de Lampião foi possível porque alguém de dentro da rede traiu o grupo, revelando a localização do acampamento na Grota do Angico. Até hoje, existe um debate entre historiadores sobre quem teria sido o traidor. O nome mais apontado é de Pedro de Cândido. Segundo relatos da época, Pedro teria sido preso por forças policiais e, em troca da sua liberdade e uma recompensa, indicou exatamente onde Lampião e seu bando estariam acampados. E mais, foi ele quem levou mantimentos e ajudou a manter os cangaceiros tranquilos, enquanto os soldados se preparavam para o ataque. Mais tarde, Pedro virou delegado de Piranhas.
A trilha parte do restaurante e segue pelo meio da Caatinga até a Grota do Angico, e foi neste exato lugar que as volantes desembarcaram naquela madrugada. Na verdade, a trilha possui menos de 700 metros e levamos cerca de 30 minutos para percorrer até a Grota do Angico. O trajeto possui um trecho que é bastante íngreme, que não é recomendado para pessoas com dificuldades de mobilidade ou grávidas. Aliás, é importante sinalizar que essa é a trilha original. Existe uma outra trilha, mais longa, e que não foi usada pelas volantes. Portanto, se você estiver na dúvida sobre qual trilha fazer, recomendo fazer essa aqui. A grota é uma formação natural cercada por vegetação típica da Caatinga, com grandes pedras, arbustos secos e um terreno acidentado no leito de um riacho temporário, que quando existe fluxo de água, ele segue para o Rio São Francisco. Esse riacho também, ele divide dois municípios de Sergipe. Desse lado fica Poço Redondo e desse outro lado fica Canindé de São Francisco. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36 cangaceiros, conseguiram fugir 25. E morreram 11. Dos 11 cangaceiros, morreram 2 cangaceiras. Maria Bonita e a cangaceira Netina, que era aqui de Sergipe. Se a gente for aprofundar na história colonial do Brasil, o cangaço ele não começou com o Lampião. O cangaço ele é um movimento velho de 5 séculos. Desde quando os sentenciados à morte, degradados portugueses, chegaram no litoral de Pernambuco. Foram 3 sentenciados. E esses sentenciados se juntam com os indígenas pernambucanos e com os europeus, tanto holandeses ou tanto franceses. Em 1570, o donatário do vilarejo de Olinda, da capitania dos portos de Olinda, Duarte Coelho Pereira, já fazia cartas pedindo, pelo amor de Deus, que levasse esses salteadores de volta para Portugal. Eles estavam acometendo, roubando a capitania dos portos. Então, o que eles fazem? Saem do litoral de Pernambuco e migram para o sertão pernambucano. E explode em 1770 com José Gomes de Oliveira, Zé Gomes, apelidado como Cabeleira. Ele começa a roubar as estradas da cidade de Glória do Boitá, que fica na zona da mata de Pernambuco. E tudo que eles roubavam, eles sempre levavam nas costas. Que nem fosse um burro com a cangalha e 2 caçoás, e que nem fosse um boi com a canga carregando o carro de burro. Canga, cangalha, cangaceiro, cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, nasceu no dia 4 de junho de 1898. Nasceu no sítio Passagem de Pedras, Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco. Os pais dele se chamavam José Ferreira e Maria Lopes. Ele teve 9 irmãos. Tudo começou ali no início de 1916. O Brasil vivia a famosa República Velha, coronelismo. Ou se brigava por terra ou por política. A questão de Lampião foi com Zé Saturnino, seu amigo de infância e coronel de Serra Talhada. Naquela época, as fazendas não eram divididas por cercas de arame farpado. Pegavam uma pedra e ficava ela de bico para cima assim e ficava assim. Você fica desse lado e no terreno é desse outro. Então era muito comum vizinhos transitarem por dentro do terreno do outro. E certa vez, Zé Saturnino colocou trabalhadores nas suas terras para ajeitar para o plantio. O irmão do Lampião, por nome de Antônio Ferreira, começou a brigar com os trabalhadores de Zé Saturnino. E um deles conseguiu pisotear com um cavalo. Então Zé Saturnino foi em casa, se armou, pegou uma arma por nome de Carabelo e começou a atirar contra Antônio Ferreira, irmão do Lampião. E acertou um tiro nele na região do quadril de raspão. Antônio Ferreira não morreu, correu para casa e avisou seus irmãos. Para se vingar de Zé Saturnino, se juntou 3 irmãos dos Ferreiras. Lampião, Ezequiel Ferreira e Livino Ferreira. E começou a roubar Zé Saturnino. Chocalhos de vaca, criações de cabras e ovelhas. Zé Saturnino foi até Vila Bela, atual Serra Talhada,
avisou seu sogro João Nogueira que a família que estava roubando ele era de bandidos perigosos. Então João Nogueira, que era o grande coronel de Serra Talhada, contratou 2 policiais para matar os irmãos Ferreira. No local onde o bando foi surpreendido, existem hoje 2 cruzes de madeira e placas explicativas com os nomes dos cangaceiros ali vitimados. A terceira cruz é para lembrar um policial que foi morto no conflito. É possível ver o espaço onde os cangaceiros montavam o acampamento e os abrigos entre as pedras. Entretanto, a paisagem mudou um pouco desde 1938, mas nada drástico, o que torna a visita uma verdadeira viagem no tempo. O guia narra com riqueza de detalhes os acontecimentos daquele dia e ajuda os visitantes a entender o contexto histórico do cangaço. Estavam acampados ali cerca de 30 cangaceiros. Muitos conseguiram fugir e 11 foram mortos, incluindo Lampião e Maria Bonita. A volante, comandada pelo tenente João Bezerra, com apoio do sargento Aniceto Rodrigues, atravessou o rio durante a noite e cercou silenciosamente a Grota do Angico. E tudo isso aconteceu antes do amanhecer, por volta das 5 horas da manhã. Antes mesmo que o grupo pudesse reagir, a volante abriu fogo. Lampião foi atingido logo nos primeiros minutos, seguido por sua companheira Maria Bonita, que, segundo relatos, foi capturada com vida e decapitada. Após o massacre, os cangaceiros foram todos decapitados e as cabeças levadas para Piranhas, de onde seguiram para Maceió e, por fim, Salvador. Uma das imagens mais bárbaras desse momento histórico são as cabeças de Lampião, Maria Bonita e de 9 cangaceiros exibidas publicamente na escadaria da prefeitura de Piranhas. O cerco à Grota do Angico marcou o fim do cangaço como movimento armado e se tornou símbolo do confronto entre a ordem oficial e a resistência armada no sertão nordestino. E depois de mergulhar nas histórias dos últimos dias de Lampião e Maria Bonita, uma pausa para um almoço merecido. O Espaço Angicos possui um cardápio bem variado. Nós pedimos uma moqueca, que estava absolutamente deliciosa, e de sobremesa, algo que eu nunca tinha visto na vida, doce de cacto. Olha, se você me perguntar como é, eu vou dizer para você que lembra um pouco um doce de mamão verde. Eu achei gostoso. E aqui vocês podem ver os preços do restaurante. O passeio sai de Piranhas às 9 da manhã e retornamos para a cidade depois das 15 horas, chegando em Piranhas por volta das 16 horas mais ou menos. Foi muito interessante conhecer um pouco mais das histórias de Lampião e do seu bando, um personagem brasileiro que definitivamente divide opiniões. E eu quero saber o que vocês pensam sobre Lampião. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.